Quero saudar a todo o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. A você que nos assiste através do canal do YouTube Maurício Manuel e o YouTube da Segunda Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção de Santa Cruz do Capibaribe e a Rádio Web Voz da Esperança. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube e a Rádio Web Voz da Esperança. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui especial com o pastor Maurício Lucena, ele que será um dos pregadores, vai estar ministrando a palavra de Deus no nosso acampamento Fonte dos que Clamam, ali no retiro da nossa igreja, que acontece de 14 a 17 de fevereiro. E o pastor Maurício será aquele que vai fazer a abertura do nosso retiro. Desde já, pastor, é um prazer conversar com o senhor, a paz do Senhor, em nome de todo o corpo de oficiais da nossa igreja. Um forte abraço para o senhor, em nome de todos os membros e congregados. Seja bem-vindo. É um prazer conversar com o senhor. A graça e a paz, meu amado irmão, inclusive xará, não é? Coisa boa. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio maravilhoso de poder estar aqui conversando com o irmão. O Senhor é o dono do tempo, não é? E ele marca os encontros, né? É uma coisa boa. Eu também gostaria de saudar os oficiais da igreja, os irmãos. Eu tenho louvado a Deus também por essa expectativa, né? Minha primeira vez no retiro da Segunda Igreja. Eu acredito que serão dias de muita bênção do Senhor, né? Nós vamos estar falando de restauração e, na verdade, Deus tem nos dado essa oportunidade. Então, eu acredito que será um período maravilhoso diante da presença do Senhor, nosso Deus. Esqueci de dizer que sou pastor da 8ª Igreja Congregacional Vale da Bênção, aqui na cidade de Caruaru. Já estou aqui na igreja há 12 anos, com a graça de Deus. A expectativa por sua parte de ter o privilégio também de ser aquele que vai dar abertura ao retiro, não é isso, pastor? Pois é, meu irmão, uma responsabilidade muito grande, viu? Muito grande, mas eu me sinto muito honrado a igreja me fazer esse convite. E dessa forma, né, estar na abertura, pedir muita graça a Deus, não é? E que Ele seja o condutor desse momento, que na verdade o Senhor fale através de nós somos apenas vaso, que Ele seja o que vai falar com a igreja, porque na verdade o que a igreja precisa é ouvir a voz do Senhor, não é? Mas a nós que ficamos no lugar, há um misto de muita alegria, não é? Uma satisfação muito grande. Eu sou pastor já há mais de 30 anos, mas ainda tenho a mesma alegria no coração quando recebo um convite para fazer alguma coisa no reino de Deus, para a glória de Deus. Então, é como se fosse a primeira vez, é como se fosse sempre a primeira vez, porque eu entendo que é um chamado de Deus. E a gente deixa tudo e obedece à voz do Senhor. Então, é muita alegria para mim, me sinto muito honrado pela igreja me convidar, e espero em Deus poder corresponder a essa perspectiva, né? A abertura deve ser uma coisa bem séria, bem complicada, mas eu sei que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Pastor, nosso tema deste ano é reconstrução. Nós vivemos em um mundo que muitas coisas são destruídas e necessitam de reconstrução. E na vida do cristão também não é diferente. Vez por outra, nós passamos por dificuldades, por uma série de situações que necessitamos também de reconstruir, de recomeçar, de renovo. Esse tema, queria que o senhor falasse um pouco do tema reconstrução. Claro, quem quiser sentir o desejo, vai sentir o desejo de ouvir mais, vai ser lá no acampamento Fonte dos que Clamam, no dia 14, com o senhor pregando. Mas aqui o senhor vai dar apenas uma pequena palavra sobre esse tema. Eu acredito que o tema reconstrução está em voga na nossa realidade cristã, e especialmente porque nós vivemos num tempo de pouca afirmação espiritual, de pouco comprometimento com o reino de Deus, e muitas vezes, por conta dessa demanda, desse corre-corre, dessa luta, dessa agitação que o cristão vive, a gente precisa estar o tempo todo reabastecendo. E a ideia de reconstruir é exatamente isso, não é?
é levantar diante das dificuldades, é entender que o Senhor está no comando de todas as coisas e que Ele segura nas nossas mãos e nos eleva ao ponto ao centro da sua vontade, é saber que além de nós termos a vida eterna garantida, a salvação estabelecida, mas nos dias atuais nós precisamos estar o tempo todo reabastecendo, e eu acredito que esse é o caminho, não é? A reconstrução, inclusive eu vou trabalhar, permitindo aqui, né? Eu vou trabalhar essa ideia do ponto de vista espiritual, porque eu entendo que toda reconstrução, em qualquer área da nossa vida, precisa passar primeiro pelo crivo da espiritualidade. E eu vou trabalhar exatamente isso. Eu não sei como os colegas pastores que virão depois de mim irão fazer, mas eu já tenho orado muito a Deus sobre a proposta, e eu tenho entendido em Deus que o caminho inicial, né, e eu estou com essa oportunidade, o caminho inicial é a gente trabalhar a reconstrução da nossa espiritualidade, essa comunhão com Deus, que muitas vezes se desgasta por conta do dia a dia, do corre-corre, da agitação, a gente tem tantos compromissos, tanta coisa para fazer, e o tempo de orar é pouco, o tempo de ler a palavra é pouco, e a gente vai às vezes negligenciando isso e vai deixando de lado as coisas. Então, eu estou tomando um dos nossos ancestrais espirituais, e vou falar sobre ele, e nós vamos trabalhar juntos a ideia de espiritualidade. Espero em Deus que seja uma bênção, e inclusive a todos que vão ouvir, não é, esse nosso momento aqui, é um convite para você que precisa disso, né, desse momento de reconstruir relacionamentos, reconstruir ministério, rever vocação, restabelecer novos marcos e diretrizes na casa de Deus, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Será, sim, com certeza, um tempo de ministração do Senhor nessa área para a vida da igreja. Eu acredito que Deus vai tratar com o nosso coração, com o coração da igreja, de um modo geral, desde os pastores, os oficiais da igreja, os membros e congregados, chamando a igreja para esse fim, para esse propósito de reconstruir, até porque, irmão, o nosso trabalho não acabou, né? A nossa jornada só está continuando aqui. O Senhor não disse que era para parar, Ele disse para a gente avançar. Então, certamente Deus vai ministrar a nós poderosamente durante esse período do retiro. Ou seja, pastor, resumindo, não importa o cenário que você que nos assiste nesse momento esteja vivendo. Pode ser um cenário de caos, um cenário que para você não tem mais saída, não tem mais solução, mas a proposta do retiro, a proposta das mensagens que serão trazidas ali para o nosso retiro, é de que, mesmo em meio a esse caos que você esteja vivendo, há um Deus que muda situações, que muda aquilo que você está vivendo e transforma num cenário de esperança, um cenário de futuro promissor. É isso, pastor? Perfeitamente. Inclusive, tem uma palavra para cada um que vai colocar o pé ali no retiro. Eu tenho entendido que Deus, ele é um Deus de propósito. A Escritura diz que ele não acontece nada sem que antes ele tenha revelado as diretrizes disso. E nesses últimos dias, Deus tem tratado com as igrejas, tem tratado com os ministérios, tem tratado com os pastores. E eu acredito que cada irmão que colocar o pé ali no retiro vai receber algo da parte de Deus, do ponto de vista da reconstrução. Vai receber direcionamentos. E eu creio que Deus vai usar cada pastor, cada líder que o Senhor colocar naquele altar, vai ser um instrumento de Deus poderoso para a vida de cada irmão, do menor ao maior, do mais antigo na igreja até o mais recente. Deus tem uma palavra de reconstrução e algo poderoso na história da vida da igreja. Eu acredito que nós temos todos os elementos, não é, que serão essenciais para que Deus mobilize sua igreja. Nós temos um ambiente propício para isso, né? Um local exclusivamente para isso. Nós temos a perspectiva do coração de quem montou o retiro, dentro de uma ideia, de uma visão, de um desejo, de uma vontade. Nós temos um público-alvo que certamente deseja receber algo da parte de Deus e, sobretudo, nós temos o Deus abençoador, que quer derramar a sua bênção. A Escritura diz com clareza que quando a gente busca o Senhor, a gente o encontra. É promessa dele para nós. E isso não mudou, não é? Porque o nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus poderoso, glorioso. E quando fala de oração,
é maravilhoso entender que essa é a maneira principal do cristão ter esse contato direto com Deus. A gente vai buscar a Deus, mas também vai buscar ouvir a sua voz poderosa nesses dias maravilhosos na presença dele. Procure desde já a direção da nossa igreja para fazer a sua inscrição, para formar a sua caravana e estar ali também participando desse momento especial conosco. Muito bem, muito bem. Você, meu irmão, membro da igreja, congregado, certamente Deus tem uma palavra para você nesse retiro, e a gente não está somente dizendo isso como um jargão, não é? E não é palavra de efeito, porque eu tenho entendido que o nosso Deus é Deus de propósito, e ele tem propósito com a segunda igreja. O Deus que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo Jesus. A Escritura diz claramente que ele está trabalhando. Desde o princípio ele iniciou e trabalhou, e ele trabalha até hoje, ele não para. Pode ser que diante das dificuldades, dos desafios que a igreja tem enfrentado, o coração da gente venha a arrefecer, venha a diminuir as expectativas, mas eu queria motivar você nessa noite a acreditar no Deus das coisas impossíveis. Deus é o Deus que transforma dias de vergonha, dias de tristeza, dias de luto em dias de festa, dias de alegria. Aliás, ele disse através do profeta que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e a promessa desse Deus, ela não falha. Quando Deus olha para a sua igreja, não olha para a sua igreja na intenção de apenas vê-la como algo que foi estabelecido e que não vai prosperar, pelo contrário. O nosso Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, nessa noite, eu queria convocar você, meu irmão. Você que tem compromisso na igreja, você que é membro, você que é líder de departamento, você que é oficial da igreja, você que é apenas membro na igreja, não importa a sua posição na igreja, Deus está te convocando, Deus está te chamando através desse momento de reunião, onde nós vamos nos congregar, onde nós vamos nos reunir e vamos buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E se vamos buscar o Deus Todo-Poderoso num lugar específico, ele vai se fazer presente ali. Certamente a igreja está orando, certamente tem alguém de atalaia orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor por esse evento. Eu vou colocar a oitava igreja aqui em oração por esse evento, e juntos nós vamos estar orando e vamos pedir ao Senhor que derrame a sua glória ali, derrame a sua graça ali. Então você não pode ficar de fora, você precisa estar envolvido nesse momento, porque ali Deus pode realizar algo tremendo, Deus pode formular novos ministérios, Deus pode dar novos direcionamentos. Sim, a você, meu irmão em Cristo, que talvez está sentado no banco, está lá meio desanimado, não importa. Importante é você estar na igreja, aliás, no retiro, nesse final de semana, do dia 14, e experimentar as direções que Deus tem para a sua vida. Será um período de muita graça de Deus, de muito desafio do Senhor, mas também de muitos chamados à reconstrução. E que Ele faça chover justiça sobre nós nesses dias, e a sua glória se manifeste naquele lugar, em nome de Jesus. É o meu desejo. É isso mesmo. Então, você ficou com o gostinho de quero mais, então faz sua inscrição, vai participar conosco, dia 14, a partir das 19h30, o culto de abertura, domingo pela manhã, às 9h30, pastor Jonatas Mendes, da Igreja Congregacional em Belo Jardim, e à noite, às 19h30, também pastor Jonatas vai estar ministrando a palavra de Deus. Na segunda pela manhã, às 9h30, o pastor Renilson, que dirige a nossa congregação ali na cidade de São Domingos do Cariri, na Paraíba. À noite, na segunda-feira, o pastor André Moraes, da Primeira Igreja Congregacional de Campina Grande. E na terça-feira, pela manhã e noite, pastor Gabriel Mendes, aqui da Primeira Igreja Vale da Bênção, congregação na Nova Santa Cruz. Então, vem participar conosco, com certeza vai ser momentos especiais. À tarde, nós temos aquele momento de confraternização, os irmãos conversam, aquele momento de união entre a igreja e de todos aqueles que ali forem participar. Pastor, muito obrigado por tirar um tempinho para a gente conversar sobre o retiro, sobre as maravilhas que Deus faz, fez, está fazendo e vai continuar fazendo.
É isso. Muito Amém. obrigado, pastor. Deus Não? lhe abençoe, E, juntamente com sua e- esposa, com sua família, com sua igreja. E espero o senhor, amém. esperamos o senhor muito ansiosos no dia 14 de fevereiro. Amém. E os irmãos, não esqueçam de convidar pessoas para estar conosco no retiro, ok? É bênção do Exatamente. céu. Vamos transmitir essa bênção para todo mundo aí em Santa Cruz. Amém, pastor. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Fique na paz. Amém. Eu agradeço e Deus abençoe você, sua casa, sua família e os demais irmãos que fazem a segunda igreja. Amém. Deus abençoe a todos.